Certo, então, na aula passada a gente terminou a hidrostática, agora a gente vai começar a analisar a equação governante, né, as equações governantes, na verdade, de movimento de fluidos na forma integral. Então, essa é uma das maneiras de analisar o movimento dos fluidos. Mais para frente, né, na matéria a gente vai ver a outra, que é a forma diferencial, e aí a gente vai fazer uma comparação entre as duas, né, mas, de qualquer forma, a partir de hoje a gente não vê mais fluidos estáticos, né. Eventualmente, por alguma aplicação, pode ser que apareça alguma mistura, né, de fluidos estáticos com fluidos em movimento, mas vai ser sempre no contexto de movimentos de fluido, tá? Então, cara, cadê o mouse? Tá, beleza. Bom, e aí, a grande diferença, né, e a grande característica da questão dos fluidos, é, com relação ao que vocês já viram antes, né, em termodinâmica, em mecânica dos sólidos, por exemplo, é que normalmente, anteriormente, né, no curso, o que vocês viam, ou o que se vê, ou o que se analisa, na verdade, né, é a questão do sistema, ou chamado sistema fechado, que é, é a estratégia que a gente analisa uma quantidade de matéria fixa. Então a gente tem aquela quantidade de matéria e a gente segue ela, né, vai acompanhando essa quantidade de matéria à medida que ela se desenvolve pelo processo que nós estamos analisando, né. Acho que o exemplo mais característico que vem na minha mente de termodinâmica é aquela análise do pistão e o cilindro, né. Então análise de compressão, análise de expansão, a relação entre trabalho e calor para o sistema pistão-cilindro. Então ali a gente pega uma massa fixa e analisa aquela massa, por mais até mesmo, né, quando vocês veem lá o ciclo Otto, por exemplo, que tem massa entrando e saindo, que descreve os motores de combustão interna, a gente de forma geral, faz uma aproximação como se aquilo ali fosse uma massa constante, né. Como se fosse um pistão cilindro, comprimindo e expandindo sempre a mesma massa. Então essa é a característica do sistema, né, a gente está analisando sempre uma quantidade identificável, né, uma quantidade fixa de massa que a gente consegue identificar, né, que a gente consegue analisar num certo intervalo de tempo. Agora em mecânica dos fluidos, e até mesmo na parte de termodinâmica, quando vocês analisaram, né, ou quando se analisa a primeira lei aplicada num processo, quando a primeira lei é aplicada lá num trocador de calor, num compressor, numa turbina. Então a gente, em termodinâmica, isso não é muito enfatizado, né, mas aqui em mecânica dos fluidos, como isso é tão característico do escoamento dos fluidos, né, o que a gente faz é escolher um volume de controle, ou um sistema aberto, né, que é definido como uma região no espaço que não tem uma matéria bem definida, na verdade, né, uma região no espaço que é definida, que é fixa e que fica ali estática, né, durante toda a nossa análise, essa região fica estática. E o que a gente analisa é como que o movimento, como que o fluido carrega massa, carrega energia, carrega quantidade de movimento linear para dentro e para fora do volume de controle, tá? A gente pode ter o sistema mudando de tamanho e formato durante o processo, né, mas a massa não cruza o volume de controle. O volume de controle, desculpa, as fronteiras, né, a gente pode ter o sistema mudando de tamanho. Então, por exemplo, no sistema pistão-cilindro, o sistema vai mudando de tamanho à medida que o cilindro sobe e desce, né, para ter aquela quantidade de massa bem definida, mas a massa não cruza a fronteira do sistema, né. A fronteira é o que separa o sistema das vizinhanças, né, então não tem massa cruzando a fronteira do sistema. No volume de controle, a massa pode entrar ou sair, isso não é mais uma restrição, né, para o volume de controle, pelas superfícies de controle. Então, a fronteira do volume de controle, a gente vai chamar agora de superfície de controle,
que separa o volume de controle da vizinhança, né, de tudo que não é o volume de controle, e a massa pode cruzar agora o volume de controle, nesse caso, né, porque se a gente está analisando uma região fixa, e tem massa escoando para dentro e para fora, então, obviamente, a massa agora pode cruzar a superfície de controle, né. A gente vai ver em alguns casos, e isso é até conveniente, né, que o volume de controle ele pode se mover. A gente pode, por conveniência, fixar o volume de controle no elemento que a gente está analisando, e aí esse volume de controle vai ter uma certa velocidade, e a gente vai ter que tratar as velocidades, que chegam no volume de controle como velocidades relativas, tá. Isso a gente vai ver mais para frente, principalmente quando a gente estiver analisando o princípio da quantidade de movimento linear, tá. E a gente vai analisar ambos, né. Então, um exemplo bem característico, assim, que eu peguei, que eu achei bem interessante, né, foi esse aqui, ó. Então imagina, que a gente tem tanto um sistema, né, a gente tem aqui uma latinha de spray, aí a gente quer analisar o processo de retirada, né, no momento que você aperta ali o spray, e o que tiver ali dentro, né, desodorante, creme de barbear, seja o que for, né, dentro dessa latinha de spray, sei lá, inseticida, o que quer que seja, né. Então, a gente pode analisar por um sistema ou por um volume de controle, né. Aqui estaria, uma análise de sistema, onde a gente não permite que massa cruze o volume de controle, né, então isso daqui seria o sistema, e isso daqui seria o volume de controle, né. Essa representação aqui seria o volume de controle, porque é um volume fixo aqui, e a gente não está analisando o que está saindo, né. Então, nessa análise, né, a gente pode querer identificar ou observar, o sistema, né, que está movendo e se deformando. Por que que ele está movendo e se deformando? Porque à medida que eu aperto o spray, quanto mais tempo eu ficar apertando, mais a massa que está ali dentro, né, vai se dissipando na atmosfera de uma maneira totalmente aleatória, né. Então aqui está em algum instante de tempo, como que o spray, tá se dissipando ali, né. Ou então o volume de controle, né, dessa outra forma aqui do volume de controle. Então, antes da gente apertar na latinha de spray, não faz muita diferença, né, porque o volume que está ali dentro e a massa que estão ali dentro são a mesma. Mas aí quando a gente começa a apertar e alguma parte do spray é expulso, né, a latinha está numa pressão maior que a pressão atmosférica, né, então naturalmente na hora que você aperta, a massa do que quer que esteja lá dentro vai escoar para a atmosfera. Então aí, ó, a nossa estratégia em termos de sistema considera toda a massa que está sendo, despejada ali na atmosfera como uma parte do sistema, e a gente tem que, acompanhar essa massa, né. Então a gente tem que saber como que ela se dissipou, como que cada partículazinha ali, está se espalhando pela atmosfera com relação também à massa que ficou ali dentro, né. Não só o quanto saiu em termos de massa, mas como que fisicamente ela está, se espalhando, né, tá. Que não é muito fácil, isso é um fenômeno totalmente aleatório, totalmente complexo, né, depende eventualmente, de como que está a condição fora da lata, se tiver vento, se não tiver vento, né, então tem uma série de fatores complicadores aqui, que fazem com que essa análise aqui de sistema não seja muito simples, tá. E aí a massa vai permanecer constante, porque eu estou acompanhando uma quantidade de massa aqui, né, que está, aqui são as fronteiras do nosso sistema, né, que está em essa linha tracejada rosa aqui, no momento que eu estou apertando o spray, né, tá. Então a gente tem que acompanhar toda a massa que está sendo dissipada para a atmosfera eventualmente, né, ou o que quer que esteja fora ali da lata. E na estratégia de volume de controle, a gente não se importa com a massa que escapou, mas com as propriedades na saída, tá. Então, eh, a gente tem que saber aqui, né, a massa pode cruzar agora a superfície de controle,
Então a gente tem que saber o que está acontecendo aqui em termos de vazão mássica, né, na região, né, no bocalzinho ali do spray. E a gente só analisa aqui o que está acontecendo aqui dentro da latinha de spray eventualmente, tá? E aí a massa no volume de controle ele diminui e o volume permanece constante. Aqui no sistema não, a massa vai permanecer sempre constante. E aí, né, o sistema, a análise de sistema, vai considerar esse processo de spray é, como uma expansão do volume do sistema, né? Então o sistema ele tinha esse volume que era o volume da lata, e aí à medida que o spray está sendo dissipado, a gente tem uma expansão ali do volume. E o volume de controle considera esse processo de spray, né, como um processo de descarga de fluido pela superfície de controle do volume de controle fixo. Tá? Então são duas estratégias diferentes. E a questão é que, seja lá qual for a estratégia que a gente quiser analisar, se a gente estiver interessado em saber, por exemplo, quanto de massa que tinha na lata e quanto por qualquer um dos dois processos, o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Então, eventualmente, se eu quiser saber variação de temperatura, variação de massa, o que quer que seja que eu esteja interessado em saber, o resultado, tanto por sistema quanto por volume de controle, tem que ser o mesmo. A diferença é a complexidade, o grau de complexidade das equações. Tá? Eventualmente, num processo desse aqui, se eu só quiser saber quanta massa resta aqui dentro depois, sei lá, de 5 segundos, né? Eventualmente, uma análise de volume de controle é mais simples, porque eu não estou me preocupando muito. Não seria do interesse, nesse exemplo, né, que eu estou dando aqui, se eu quisesse saber a massa que resta ali dentro, ou temperatura que a latinha ficou, né? Não importa o que aconteceu quando esse fluido saiu. Então só importa o que aconteceu com o que está ali dentro. Então essa análise de volume de controle seria mais simples, porque eu não precisaria ficar acompanhando o que a latinha, a quantidade de massa que está se dissipando na atmosfera e nem como ela se comporta ali, né, à medida que ela sai, tá? Bom, então esse é mais ou menos o contexto geral, né, em linhas gerais aí de diferença de volume de controle e sistema. E aí a questão é que para a gente aqui, né, em mecânica dos fluidos, a maioria dos princípios que a gente vê aqui, eles são oriundos ou não é nem, pode ser até essa questão deles serem oriundos de mecânica dos sólidos, ou a gente pode pensar também que as leis físicas, né, elas são gerais o suficiente para serem aplicadas para líquidos e sólidos, e a gente tem a grande diferença de um e de outro, né, que é o fluido, né, o líquido que não resiste à tensão de cisalhamento. Mas eu vou usar bastante essa analogia de mecânica dos fluidos com mecânica dos sólidos para vocês entenderem, às vezes, né, fazer na medida do possível, né, onde isso for possível, para vocês verem e entenderem, né, como que existe essa relação de um com o outro, né, como que a coisa, elas são bem, elas são relacionadas. É, de fato, existe uma disciplina que a gente estuda na pós-graduação, que é a mecânica do contínuo, que é onde a gente analisa justamente todas as leis físicas que são válidas para os fluidos e para os sólidos, né? Então elas têm a mesma origem, de fato, essas duas, todas essa questão conceitual, teórica, elas vieram da mesma origem, e aí a gente tem uma diferença, né, fundamental, que é a questão do fluido escoar, né, o fluido escoa. Então, vão aparecer alguns termos nas equações que se dão exclusivamente pelo fato do fluido escoar. Mas em alguns casos é possível a gente cancelar esse termo, pelo menos artificialmente na cabeça, para a gente fazer uma relação entre mecânica dos sólidos, tá? Bom, então, voltando aqui, né, a maioria dos princípios da mecânica dos fluidos, elas vieram ou podem ser feitas uma relação com a mecânica dos sólidos, onde as leis físicas, né, e as taxas de variação de propriedades extensivas, que são aquelas que não dependem
desculpa, que dependem da massa, né? A massa, o momento, o momentum, né? Cuidado com essa nomenclatura, né? Porque em inglês, quantidade de movimento linear é momentum, com o M no final aqui, né? E se a gente falar momento, tá errado, né? Momento é o momento que a gente está vivendo. Em português, momentum é quantidade de movimento linear, né? Ou quantidade de movimento. Então, a gente está analisando, né? É, quer dizer, é, as leis físicas, né? O que eu quero enfatizar aqui dessa frase é que as leis físicas, né? A gente busca, né? Ou muitos conceitos da mecânica dos fluidos são oriundos lá da mecânica dos sólidos. E na mecânica dos sólidos, né? É claro que as leis físicas elas são expressas em sistemas. Por que expressa em sistema? Porque essas leis físicas elas valem para uma massa, né? Então, óbvio, né? A conservação da massa vale para uma quantidade de massa fixa. A variação, o princípio da quantidade de movimento linear, né? A segunda lei de Newton, ela relaciona força com massa e aceleração. Então, é uma massa. Então, lá na mecânica dos sólidos, da onde a mecânica dos fluidos busca muitos conceitos, né? As leis físicas são analisadas, né, em termos de taxas no tempo, né, da variação ou taxa de variação de propriedades extensivas. Então é isso que eu quero dizer, né? Que essas leis físicas elas valem para a massa, né? Elas valem para uma quantidade bem definida, né? Energia, a própria conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica, né? Ela vale para uma massa, né? Toda aquela é, relação entre variação da energia com taxa de transferência de calor, né, delta E, delta T aqui no caso, né, com taxa de transferência de calor, isso daqui a gente tem que identificar uma massa que está passando por um processo, né, do pistão cilindro, por exemplo, né, uma massa aqui dentro desse processo de compressão ou de expansão. E aí a gente tem que trazer essa realidade para a mecânica dos fluidos. Se a gente está querendo usar, né, se a gente entende que as leis físicas elas valem também para fluidos, ou se a gente quiser analisar a mecânica dos fluidos usando conceitos de mecânica dos sólidos, a gente tem que trazer essa questão dessa verdade, vamos dizer assim, né, que as leis físicas elas de fato são válidas para a massa e não para um local no espaço, né? Então, a gente tem que fazer essa conversão, porque em mecânica dos fluidos a gente vai ver que é mais conveniente trabalhar é, com volume de controle, que é uma região fixa de um determinado local e onde a massa não é constante ali, certo? Então a gente precisa fazer essa relação das quantidades, das leis físicas que valem para a massa fixa com volume de controle, que é uma região fixa do espaço. Tá? Então a gente tem que achar uma maneira de relacionar essas mudanças, né, no volume de controle e no sistema. Tá certo? Entendendo que as leis físicas valem para o sistema e a gente está analisando um volume de controle. Tá? E aí quem faz essa relação, né, quem vai nos ajudar nessa tarefa, para fazer essa ligação, né, esse elo de ligação entre as duas coisas, é o teorema do transporte de Reynolds. Né? Então, as relações, né, entre as taxas de variação de uma propriedade extensiva no sistema e no volume de controle é feito pelo teorema do transporte de Reynolds, que eu vou chamar aqui de RTT. A gente vai, né, Reynolds Transport Theorem, né, em inglês. Então, sempre que eu escrever RTT, só para não ficar carregando sempre teorema do transporte de Reynolds, né, ou TTR em português, né, teorema do transporte de Reynolds. A gente vai fazer a derivação desse cara aqui na aula de hoje, para mostrar como que ele se aplica, né? Como que a gente relaciona sistema e volume de controle para massa, para energia, para quantidade de movimento. Então, para essas grandezas que valem para uma massa fixa e a gente relacionar para um local fixo no espaço, tá? Certo? Então, o que a gente vai fazer com base em tudo isso que eu estou falando, né? A gente vai fazer uma revisão
das leis físicas aplicadas para um sistema, mas das leis físicas que nos interessam aqui, né, que a gente vai analisar aqui no curso. E aí depois a gente vai converter essas leis físicas de sistema para volume de controle, para analisá-las, né, aplicadas a uma região do espaço, tá? E não mais, né, a gente vai transformar uma análise em termos de uma massa para uma análise em termos de uma região do espaço, com o teorema do transporte de Reynolds. E o que a gente vai ver, né, basicamente as leis físicas que a gente vai estudar aqui em mecânica dos fluidos, são a conservação da massa, que é o mais fundamental de todos, né, a coisa talvez a mais óbvia, mas a que precisa ser expressa, não tem jeito, às vezes ela é expressa por uma questão óbvia de conservação da massa, mas também para fechar um sistema de equação. A gente vai ver em análise diferencial que a gente vai ter um sistema de equação com três incógnitas, com quatro incógnitas e três equações. Então a gente vai precisar da massa para ter a quarta equação, para fazer o sistema fechado, né? Quatro incógnitas e quatro equações, tá? Então a conservação da massa ela é fundamental, ela é uma expressão óbvia. Na verdade, todas são, né? Todas as expressões em física são constatações óbvias, intuitivas, e às vezes é um pouco complicado calculá-las, mas a questão física é sempre direta e óbvia, né? Então, conservação da massa, você não pode perder nem criar massa, né? A segunda lei de Newton, ou o princípio da quantidade de movimento, o princípio da quantidade de movimento angular e a primeira lei da termodinâmica. Então, são as quatro quantidades que a gente vai estudar agora, né, que a gente vai demonstrar, fazer uma série de resolver exercício, exemplo, né, e que vai acompanhar a gente pelo resto do curso e até para outros cursos, né, o princípio da quantidade de movimento angular, vocês vão ver comigo lá mais para frente, em máquinas de fluxo, né, isso aqui vai voltar em máquinas de fluxo no sétimo período. A primeira lei da termodinâmica a gente vai usar aqui mesmo, né? E também em máquinas de fluxo, mas isso a gente vai usar não só na parte de análise integral, mas também em perda de carga. Tá? Então, isso daqui, né, conservação da massa, vai voltar escrito de outra forma na parte de análise diferencial. Isso aqui também vai voltar escrito de outra forma na parte de análise diferencial também. Tá? Então, todas esses princípios aqui que a gente vai começar a analisar hoje, eles vão eventualmente voltar no curso mesmo e em outros cursos, tá? Certo? Então, esses dois aqui voltam em máquinas de fluxo, primeira lei da termodinâmica volta em perda de carga, aqui mesmo em mecânica dos fluidos 1, tá? Então, são conceitos super, vamos dizer assim, bastante importantes aí ao longo da vida profissional de vocês, tá? Que a gente vai começar a analisar hoje. E aí, né, a gente vai analisar esses caras e a gente quer escrevê-los, ou escrever essas leis, né, que são aplicadas ao sistema, né, de uma maneira que a gente consiga convertê-los, ou fazer a conversão sistema para volume de controle de forma fácil, né. Então, esse é o objetivo, né, fazer com que, sei lá, a conservação da massa. Massa, você não pode perder nem criar massa. Como que a gente escreve isso para uma região do espaço? Segunda lei de Newton, somatório de todas as forças é massa vezes aceleração. Como que a gente escreve isso? Para uma região do espaço, para um fluido que está, para um processo que você tem massa entrando e saindo, uma região fixa. Quantidade de movimento linear, como que se relaciona, desculpa, angular, né? Como que relaciona o torque com a variação da quantidade de movimento angular num processo que envolve fluido entrando e saindo. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia, a gente pegar essas quantidades que valem para uma massa fixa e aplicá-los numa região do espaço, tá? Então, é isso que a gente vai começar a ver hoje. Aqui, a única coisa que eu quero fazer um parênteses aqui, né? Porque é uma questão que vai voltar tanto, que vai aparecer tanto aqui
no curso, que eu quero, para quem sabe, beleza, para quem tem alguma dúvida, é um momento de esclarecer e tornar as coisas é, mais claras, né? Porque isso é uma coisa que vai aparecer bastante aí ao longo do curso. Então, olha só. Então, por isso que eu botei aqui, né? Que a gente vai fazer um parênteses aqui para lembrar um aspecto importante aqui que vocês já viram e que vai aparecer bastante em mecânica dos fluidos, que é a questão de vazão mássica. Então é o seguinte, né? A vazão mássica é a massa de fluido através de uma seção transversal por unidade de tempo. Então, se a gente quiser analisar a vazão mássica diferencial ao longo de uma área DAC, em uma seção transversal de um tubo, por exemplo, né? Então, em função dessas duas definições aqui, a gente fica com essa expressão aqui, ó, dm ponto, né, onde o m ponto aqui para a gente vai expressar a vazão mássica, né? Então, dn ponto diferencial aqui, né? É ρ, massa específica, Vn, DAC, tá? Uma área diferencial. Por quê? Porque se a gente tem aqui, ó, um elemento de área DAC aqui, qualquer, né? Pode ser, sei lá, um quadrado para dentro da tela, ou se isso daqui fosse, né, uma vista lateral aqui de um círculo, né? Então eu estou buscando aqui fazendo uma projeção dele aqui, né? Então seja lá qual for essa área aqui, ó, né, se a gente fizer uma projeção, sei lá, se isso aqui for um círculo, né, de raio R, por exemplo, tá? Ou quadrado, seja lá o que for, né? Então a vazão mássica que passa por esse elemento de área aqui, seja lá o que ele for, seria a componente, e aqui assumindo uma coisa bem geral, ó, assumindo que o vetor velocidade ele não está paralelo à normal unitária a esse elemento de área aqui, tá? Então esse n vetor aqui seria a normal unitária apontando para fora aqui desse elemento de área, DAC, fazendo um certo ângulo aqui, né, θ, com o vetor velocidade v. Então você tem uma superfície de controle onde a massa cruza aqui a fronteira do volume de controle, aqui pela superfície de controle, né? E aí esse fluido está escoando com a velocidade v, com certo ângulo, com a normal unitária para fora. Só que a questão é que a gente tem nesse vetor velocidade v, se a gente tiver querendo projetar aqui nessa área, né, a gente vai ter um Vn normal e um V tangente aqui, né? Só que a massa, observa uma coisa, ó, o único componente que carrega a massa desse vetor velocidade aqui é a normal, é a componente normal. Só ele que cruza o sistema aqui de forma paralelo, né? Desculpa, na mesma direção da normal unitária ali. Então só ele que está carregando massa para fora. Essa componente aqui não está carregando massa para fora, tá certo? Só a normal. Então é por isso que a gente precisa fazer a projeção do vetor velocidade no ângulo ali, né, na normal unitária. Então por isso que aqui a gente pega ou Vn DAC, que isso daqui, na verdade, é uma simplificação disso daqui, ó, V, produto interno, DAC, né? Onde o DAC pode ser expresso, né? Onde a normal unitária pode ser expresso por DAC, ou ainda, né, a gente pode escrever isso daqui, ó, para manter a nomenclatura que está ali, ó, DAC, tá? Então eu... Opa, beleza. Bom, então o que a gente tem é o produto interno do vetor velocidade com a normal unitária ali para fora desse elemento de área DAC, porque só a componente normal é que contribui para a massa saindo do volume de controle. Essa componente tangencial não contribui. Então, por isso que a gente escreve esse elemento de área, dm, esse elemento de vazão mássica, né, essa vazão mássica diferencial, como dm ponto ρ Vn DAC, assumindo aqui que a gente tem um elemento de área DAC. A gente poderia, né, seria totalmente lícito, né, a gente fazer um m ponto igual a ρ Vn AC, se a gente tivesse
massa específica constante, se a gente tivesse uma área uniforme dessa forma assim, né, quadrado ou retangular, né, onde fosse fácil calcular a área, né, aqui seria o caso da gente precisar eventualmente integrar um elemento de área que tem um formato complexo, né, mas se as coisas forem todas homogêneas, regularzinhas, né, se a velocidade Vn for uniforme, aquilo que a gente viu lá em conceitos fundamentais, né, então se ela for uniforme, a gente pode simplesmente calcular de forma, vamos dizer assim, macroscópica, né, ante essa forma diferencial que a gente está analisando aqui, a vazão mássica como massa específica, velocidade normal, vezes a área desse elemento ali, tá certo? E aí, ó, aqui, ó, aí eu integrei, né? Aí aqui eu deixei a coisa bem geral, né? E integrei dos dois lados aqui. Então, M ponto virou a integral na área, né, do ρVn dAc, certo? E aí, né, no SI, no Sistema Internacional, o que a gente tem é que esse cara, a vazão máxima, é em quilos por segundo, ou seja, quantos quilos por segundo de massa está cruzando a superfície de controle, ou eventualmente algum elemento de área que você está querendo analisar, tá? E aí, né, aquilo que eu falei ali anteriormente, né, se a massa específica for constante e o perfil de velocidade for uniforme, a gente consegue simplesmente jogar esses caras aqui para fora da integral, né, esses dois aqui, e a gente fica com m ponto, ρ, v médio, né, ρ average aqui, né, o AVG seria de média, né, vezes a área por onde esse elemento de fluido, né, por onde essa massa de fluido está escoando, tá? Então a gente tem aqui a vazão mássica. E aí aqui, né, o que eu estou mostrando é que na realidade, isso a gente viu na parte de análise de conceitos fundamentais, que de forma geral, isso a gente vai, na parte de análise diferencial, a gente vai aprender a calcular isso daqui, esse perfil de velocidade, né, como que a gente chega nesse perfil de velocidade de forma analítica e sob quais circunstâncias, né, o mais importante é isso. Mas por hora, o máximo que a gente pode falar hoje, né, o máximo que vocês podem entender nessa altura do curso, é que existe uma condição de não escorregamento nas paredes. Então aqui a gente tem uma tubulação, né, e o fluido escoando por essa tubulação, e a condição de não deslizamento na parede, se esse tubo estiver parado, faz com que as moléculas de fluido aqui, né, em contato com a parede, adquiram a velocidade do tubo, que se ele estiver parado é zero, né? E aí as camadas subsequentes ali, né, à medida que a gente vai entrando para dentro do raio do tubo aqui, né, as camadas subsequentes vão cisalhando, tá? E aí a gente tem esse perfil de velocidade linear, desculpa, parabólico para o escoamento laminar. Então a gente vai analisar isso com mais detalhe na parte de análise diferencial, mas o que a gente viu já, né, é que a gente pode substituir esse perfil de velocidade, isso a gente já falou em análise diferencial, desculpa, em conceitos fundamentais, que a gente pode simplesmente pegar esse perfil parabólico aqui e calcular uma média, calcular um valor médio. Isso é lícito. Eventualmente, fisicamente, isso não vai fazer sentido, porque eu estou dizendo que na parede a velocidade é a mesma do centro do tubo, mas do ponto de vista de análise, de resultado, de simplificação de equação, isso é válido, tá? Apesar de fisicamente não fazer sentido, mas isso é válido, vamos dizer assim, de um ponto de vista intuitivo, né? Então a gente troca toda a complexidade desse perfil de velocidade por um valor médio e joga lá essa média, né? Que matematicamente vai resolver nosso problema, tá? Isso aqui não vai, muitas vezes, né? E a grande maioria dos problemas de escoamento em tubulação é isso que é feito, né? Na prática é isso que é feito, tá? E funciona e simplifica mesmo as expressões, mesmo que fisicamente vocês têm que entender que não faz sentido por causa dessa condição aqui da parede, mas tudo bem, resolve, tá? Tá bom? Então o que a gente fica, né, isso daqui seria uma simplificação, né, que a gente troca, é isso que tá meio fora de escala, né, porque na verdade esse tracejado tinha que vir para cá, né. Mas enfim, a gente tem uma velocidade média aqui, né, tá, a gente trocou essa velocidade parabólica por uma velocidade média, então o perfil de velocidade agora é esse, né, ao longo de todo o raio do tubo. E aqui, enfim, não vamos falar disso agora, mesmo porque essa nomenclatura aqui não é o que a gente vai usar.
vamos falar disso aqui, ó. Eu cortei ali porque a gente vai falar disso aqui com a nossa nomenclatura. Tá? E aí, o volume de fluido, né, que escoa através de uma seção transversal por unidade de tempo é a vazão volumétrica. Então, nesse caso, o que a gente tem, a gente vai escrever vazão volumétrica como Q, né? Aí só tem que tomar cuidado, e é por isso até que esse cara, esse autor aqui, o Sengel, ele escreve vazão volumétrica como V ponto, porque Q pode ser também taxa de transferência de calor, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Para a gente, isso daqui vai ser vazão volumétrica, tá? O Q, para o nosso caso, vai ser a vazão volumétrica. Só toma cuidado, porque eventualmente pode o Q também, né, em transferência de calor, é a taxa de transferência de calor. Se cair em algum exercício, alguma coisa assim, onde houver ambiguidade, né, ou prova, aí eu posso botar um V ponto e escrever, ou então mudar o Q, né? Dificilmente se muda o Q, porque o Q não tem muito para se relacionar à taxa de transferência de calor, né? É mais fácil escrever V ponto. Se tiver alguma questão ambígua, aí eventualmente eu faço isso. Eu chamo de V ponto e escrevo, onde V ponto é a vazão volumétrica, tá? Mas vamos tentar carregar aqui, na medida do possível, o Q como vazão volumétrica, porque é assim que é feito em quase todos os livros de mecânica dos fluidos, menos esse aqui do Sengel. Mas enfim, então, Q é vazão volumétrica, é o VN DAC, né? Então é a velocidade, se a gente integrar esse cara, de novo, né? Assumindo que a velocidade VN é uma velocidade média, então a gente tem a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo no SI, né? Tá? Então, velocidade metros por segundo, vezes área metro quadrado, né? Fica metros cúbicos por segundo. Aqui é a mesma coisa, né? Massa específica para chegar nesse cara, né? Então, massa específica, quilo por metro cúbico. Aí a gente tem VN metros por segundo e área metro quadrado. Então, esse cara todo vai embora, fica quilos por segundo, tá? E aí, a relação entre vazão mássica e vazão volumétrica, né, é intuitiva, é óbvio, é direto isso aqui, né? É que a vazão mássica é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Então, se eu pegar esse cara aqui e multiplicar pela massa específica, eu tenho a vazão mássica, tá? Bom, então voltando aqui, né, isso aqui foi só um parênteses. Então, voltando aqui para a nossa análise do teorema do transporte de Reynolds, né, da nossa análise de volume de controle, né? Vamos falar da conservação da massa, o que a gente falou aqui, né? A gente parou, entrou no parênteses quando a gente estava dizendo que a gente ia analisar as leis básicas para o sistema, né, que são válidos para um sistema, para a gente relacioná-las ao volume de controle. Então, voltando aqui, né, a gente está na conservação da massa aqui, ó, tá? Então, vamos falar primeiro da conservação da massa e a gente vai subsequentemente falando do princípio da quantidade de movimento linear, princípio da quantidade de movimento angular, primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, o princípio da conservação da massa, né, a mais fácil, a mais direta, que é a massa constante. Então, aquilo que eu até desenhei para vocês, né? Isso daqui é uma análise lá de termodinâmica de um processo de expansão, né? Fornecimento de calor e, consequentemente, um fornecimento de trabalho, porque a gente está expandindo aqui subindo aqui essa massa, né? Tem uma força ao longo do deslocamento aqui, né? Então, isso está relacionado com o trabalho, né? Então, a gente tem um Q ponto sendo fornecido, tem um trabalho sendo fornecido, né? Um Q ponto fornecido para o sistema, um trabalho fornecido pelo sistema, mas nesse processo aqui de expansão, a massa permanece constante. Então, eu tenho um gás aqui dentro, qualquer que seja, né? Que ele tinha 2 quilos no começo, ele vai ter 2 quilos no final, e o volume é que muda aqui, né? Então, eu tinha 1 metro cúbico no início, 1 metro cúbico e meio no final. Então, essa é a característica do sistema, da conservação da massa, que é uma característica do sistema. A massa do sistema não muda, tá? Ela permanece constante. Então, dm e dt, então isso daqui, ó, isso aqui começa já a ficar importante, né? Essas relações, apesar de bem simples, a gente vai usá-las lá no, quando a gente for aplicar as relações sistema-volume de controle.
Então é uma coisa bem simples, né? dm dt do sistema é zero e a gente vai buscar isso de volta mais para frente, né? Onde a massa do sistema, né? Se eu quiser escrever isso daqui agora de uma forma, pegar um elementozinho dmzinho aqui, né? Então eu tenho um gás ali dentro e pego um dmzinho pequenininho ali. Eu exagerei aqui o meu dm, né? Mas quem é esse dm? É o ρdV, né? Massa específica vezes o volume, né? Aí lembra que o V cortado é volume, né? Então, esse elementozinho de massa m, ele tem uma massa específica constante, pela hipótese do contínuo, né? A gente está assumindo que esse dm ele é maior do que o livre caminho médio das partículas, né? Então, a gente não está se preocupando muito com partícula que entra e que sai. Então, dm é o ρdV aqui, né? Onde esse cara aqui tem um volume dVzinho. Desculpa, um volume dV, uma massa específica ρ. Então eu posso escrever o sistema como integral de dm, né? Pegar esse dm aqui e integrar em toda a massa aqui do sistema, que também pode ser escrito como integral no volume de ρdV. Tá? Aqui eu só estou fazendo essa questão aqui para enfatizar que o V cortado aqui, né, é por causa de volume, que aqui nessa parte do curso a gente usa muito velocidade, na parte de análise integral. Então aí não tem jeito, o V de volume tem que cortar, alguma coisa a gente tinha que fazer para diferenciar volume de velocidade, porque usa muito volume e usa muito velocidade. Então aí eu só estou enfatizando aqui, né, porque tem o V, que vai continuar sendo de velocidade, e o cortado vai ser o de volume. Bom, então aqui a gente pode escrever a massa do sistema como integral de ρdV, né? Aí, de novo, se a massa específica for constante, uniforme ali, né, ao longo de todo o volume, a gente joga esse cara para fora, aí isso vai ficar ρ integral no volume de dV, que é o próprio volume, né? Então vai ficar ρ vezes V, que é a massa, que aí eu voltei aqui, né, tá? Eu fui e voltei, né, tá? Certo? Só para convencê-los de que massa do sistema é ρ integral no volume de ρdV, tá? Bom, aí, essa é a primeira, a mais fundamental, né, conservação da massa, a lei mais fundamental para um sistema, para uma massa. A outra é a segunda lei de Newton, né, que é o princípio da quantidade de movimento linear, que diz, aqui a gente já vê isso desde o segundo grau lá, né, antes de entrar na faculdade, né, que a soma de todas as forças externas agindo no sistema, né, é igual, na verdade a gente vê isso no segundo grau, mas de uma forma mais simples, né? A gente simplesmente escreve que força é massa vezes aceleração, mas aí quando a gente entra na faculdade, a gente vê que isso, na verdade, veio da segunda lei de Newton, que a gente aprende isso como segunda lei de Newton, né? Mas a gente aprende na faculdade que a segunda lei de Newton, na verdade, é muito mais geral do que isso, né? A gente vê que a soma de todas as forças externas que agem no sistema é igual a taxa de variação da quantidade de movimento linear, que a gente escreve como um P, né? Um vetor P do sistema. E isso, mais ainda, né? A gente analisa, aí isso também é uma coisa que a gente só vê na universidade, né? Que isso é válido para para um referencial inercial, né? Se a gente estiver dentro de um carro acelerando e a gente eventualmente jogar uma bolinha dentro de um carro, essa relação não vai mais valer, porque o seu referencial, que é o carro, não é mais inercial. Se ele estiver acelerando com aceleração não constante, né? Até o momento que ele está com a velocidade constante, o referencial é inercial. À medida que ele acelera, o referencial não é mais inercial. Então aí a segunda lei de Newton não vale mais, tá? Então se o carro tiver na velocidade constante, né, se está a 100 por hora, na velocidade constante, e você joga uma bolinha para alguém que está atrás, no banco de trás, né, você está no banco da frente, ou no ônibus, você está em pé no ônibus, você está lá na frente, e ele está numa velocidade constante, você joga uma bola para trás, essa relação vai valer. No momento que ele freia ou que ele acelera, essa relação não vale mais. Aí, para a gente escrever essa relação, né, a gente tem que pegar alguém que esteja do lado de fora do ônibus, para aplicar a segunda lei de Newton, né? Alguém que esteja num referencial inercial da Terra, né, que está parado com relação que é inercial, e aí a gente consegue aplicar as leis de Newton e a gente vê que o ônibus vai estar com uma certa aceleração para frente ou aceleração para trás, né? Tá? E aí a gente consegue
enxergar essas acelerações e aplicar a segunda lei de Newton num referencial não inercial, né? Porque ele mesmo está acelerando. Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, tá? A gente vai aplicar o princípio da quantidade de movimento angular para um referencial não inercial e ver como que essa questão do referencial estar acelerando ou não varia, o que a gente tem que fazer para levar em conta a aceleração do referencial não inercial. Bom, e a segunda lei de Newton, expressa em forma matemática para um sistema, né, que é o que vocês já sabem, é essa daqui, né? A gente peguei isso daqui que estava escrito aqui e expressei aqui de forma matemática. Então F aqui seria o somatório das forças, né? Então eu não botei aqui aquele símbolozinho de somatório, mas o F barra aqui ele representa já o somatório de todas as forças, tá? Então tá subentendido aqui que o F vetor aqui ele é o somatório de todas as forças. É a taxa de variação, né, da quantidade de movimento linear, que está aqui, dp/dt do sistema, tá? Opa. E onde o P do sistema, né, o que é a quantidade de movimento linear do sistema? É a integral de VdM, né, que é onde eu posso escrever o dm como ρdv. E o que é isso daqui, se a gente quiser escrever isso de forma, né, para um corpo de massa específica uniforme, né, e velocidade uniforme também, ali para uma seção transversal, a gente fica com V velocidade médio vezes a massa integral de V dV, de volume, né? Ou M vezes velocidade média, tá? Certo? Então, massa vezes velocidade é o que a gente representa, né, para um corpo uniforme, a quantidade de movimento linear do corpo, tá? Que isso aqui, basicamente, né, foi o que é aquela percepção, na verdade, mais importante do Newton, que antes, né, das leis de Newton, a gente não conseguia relacionar muito, não era possível muito relacionar a massa de corpos que se moviam com forças que agiam sobre ele. Então eram descrições muito cinemáticas, né, considerando corpos como partículas. Então, na verdade, o que a segunda lei de Newton, o que as leis de Newton trouxeram de muito importante foi relacionar a massa com o movimento, né? Por isso que a gente chama de quantidade de movimento, né? Porque o movimento tem uma quantidade e quem faz essa relação é a massa, com as forças que agem sobre essa partícula de uma certa massa. Não é mais uma partícula sem massa, né? Lá em física, quando vocês estudam cinemática, é justamente a parte quando a gente estuda, né, cinemática, é justamente o ramo da física que não leva em conta massa, né, as massas. A gente estuda lá a trajetória, aceleração, tudo isso, né? O próprio conceito de velocidade, né? Velocidade em espaço sobre tempo e tudo mais. Aí quando a gente começa a estudar a mecânica dentro da física, né, que a gente começa a analisar força, né, a relação de força com o movimento do corpo, relacionando a massa entre eles, né? Bom, e aí a gente tem, na verdade, ó, por que a gente faz isso aqui, ó? Que o P do sistema é integral de V rho dV. Essa daqui, né, a velocidade, é isso que eu escrevi aqui embaixo, né, essa relação extensiva e intensiva será explorada mais à frente. Então a gente vai usar essas relações, até que a gente fez para a massa aqui também, ó, né? A gente fez essa relação para a massa aqui, ó. O que seria a relação extensiva e intensiva, né? Uma relação intensiva, uma propriedade intensiva é aquela que não depende da massa. Uma propriedade extensiva é aquela que depende da massa. Então, o que seria a propriedade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento linear? É a gente pegar esse cara aqui e dividir pela massa. O que sobraria aqui, ou no caso, né, se a gente quisesse fazer escrever nessa forma, é, não, vamos escrever na forma macroscópica aqui, né? O que sobra se eu quiser a quantidade intensiva da quantidade extensiva, quantidade de movimento linear? A velocidade. Porque eu preciso dividir pela massa, né? É a quantidade que independe da massa, então eu tenho é, a velocidade como a quantidade intensiva da propriedade extensiva quantidade de movimento linear, tá? Então isso daqui, essa relação também vai servir
para a gente fazer a relação entre quantidade extensiva e intensiva, tá? Aqui, ó, só para ficar mais claro, eu vou fazer isso para a quantidade de movimento angular também. Então, o que que é a quantidade de o princípio da quantidade de movimento angular? A soma de todos os torques que agem no sistema, né, desculpa, a taxa de variação da quantidade de movimento angular é igual à soma de todos os torques que agem no sistema. Então tá aqui, né, o torque é igual à taxa de variação da quantidade de movimento angular, onde a quantidade de movimento angular seria o raio, né, um certo raio com relação a algum referencial, produto escalar com a velocidade. Isso daqui, né, tudo que a gente, isso daqui e na verdade tudo que a gente faz daqui para frente com quantidade de movimento linear e quantidade de movimento angular, eles podem ser relacionados, se a gente pegar esse cara aqui, ó, e multiplicar por R dos dois lados, né, a gente vai ficar com a mesma coisa. R, produto escalar força, que é o torque, né, igual a integral de R dp dt no sistema, que é o V, né, o ρv dv, né. Então vai ficar o R, produto escalar, ρv dv, que é o que está escrito aqui, ó. O torque é a variação da quantidade de movimento angular, onde a quantidade de movimento angular é o R VDM, R, produto escalar, V, ρ dv, tá? A mesma coisa que se eu tivesse pegado o princípio da quantidade de movimento linear e multiplicado todo mundo por R de um lado e do outro, tá? Certo? Então isso daqui é mais para, isso daqui simplifica muito, né? Fazer isso simplifica porque muita coisa já sai direta. A gente vai ver que às vezes fazer essa jogada daqui pode ser um pouquinho mais complicado. Primeiro determinar a variação, o princípio da quantidade de movimento linear e aplicar o raio pode ser um pouquinho mais complicado do que já deduzir tudo direto com o raio multiplicado ali e fazer esse produto escalar com V, ρ, dv, tá? Então isso daqui eventualmente simplifica as coisas, né? Então por isso que surgiu, na verdade, né, por isso que é necessário a gente também tratar a taxa de variação da quantidade de movimento angular, tá? Separado, né, apesar de ser totalmente relacionado com o princípio da quantidade de movimento linear, mas fazer isso daqui é mais conveniente porque a gente já vai chegar numa expressão fechada, né, sem precisar ficar multiplicando depois pelo raio. E o torque, né, ele pode ser produzido por forças de superfície, forças de corpo e eixos que cruzam a fronteira do sistema. Então é o que a gente está relacionando aqui, né? Seria aqui relacionado, o torque relacionado a uma força de superfície, o torque relacionado a uma força de corpo, né, onde a única força de corpo que a gente considera aqui é a aceleração local da gravidade, e o torque por causa de um eixo, sei lá, eventualmente que cruza ali a fronteira do sistema, né. E aqui a força também, né, a força também poderia tem dois tipos de forças fundamentais aqui, né, as forças de superfície e as forças de corpo, né, as de superfície aquelas que agem na fronteira do sistema, que são a pressão, por exemplo, e as forças de corpo que no caso a gente só vai considerar a aceleração local da gravidade. E por último, né, por fim, com relação aí a todas as leis básicas do sistema, né, a última que a gente vai relembrar para a gente começar a nossa análise é a primeira lei da termodinâmica, que é um princípio de conservação da energia, da mesma maneira que a gente estava falando anteriormente, né, é um princípio relativamente óbvio, né, energia não pode ser criada nem destruída, então ela diz de forma bem simples, né, que a taxa de variação de energia no sistema é igual à taxa líquida de energia transferido para dentro por calor, menos a taxa líquida de energia transferido para fora na forma de trabalho. E aí, por que para dentro e para fora, né? Porque a nossa convenção de sinal é que o Q positivo é para dentro e o trabalho negativo para fora. Isso daqui eu já comentei com vocês, que essa convenção de sinal vem lá do princípio até antes do desenvolvimento da termodinâmica, né, porque na verdade a termodinâmica nasceu da necessidade do homem de transformar calor em trabalho, né, as primeiras máquinas térmicas, os primeiros carros, as primeiras locomotivas a vapor, então o que se queria era fornecer calor
e retirar trabalho de eixo para movimentar a locomotiva, o carro, enfim, todo dispositivo que se aproveita da conversão de energia térmica em trabalho. Então é isso por isso que a taxa líquida, né, de calor transferido para dentro, mas essa taxa líquida, se for negativo, a taxa líquida de calor transferido para dentro pode ser o calor fornecido para fora, né, se ela for negativa. E a mesma coisa aqui do trabalho. Se a taxa líquida transferida para fora for negativo, na verdade, isso daqui vai ser positivo e a gente vai ter o trabalho fornecendo para dentro do sistema, né? Tá? Então, tem esse in e esse out por essas questões de convenção de sinal. Mas o que vai dizer, na verdade, se o calor entra ou sai é justamente o sinal, né? Se esse cara aqui realmente permanece positivo e se esse cara realmente permanece negativo, é a nossa convenção de sinal. Se o calor estiver sendo fornecido para dentro, o calor, né, a taxa de transferência de calor é positivo. Se tiver trabalho sendo fornecido para fora, né, pelo sistema, esse sinal continua negativo. E aí, né, a outra forma de interpretar a primeira lei da termodinâmica, né, de forma bem intuitiva, é que energia só pode cruzar as fronteiras do sistema na forma de calor ou trabalho. Então essas duas quantidades aqui, calor e trabalho, são as quantidades que cruzam as fronteiras, né? O corpo não possui calor, nem possui trabalho. Não existe né, o corpo, o calor ele só existe, né? Ele só vai, vamos dizer assim, aparecer ou se manifestar quando existir uma força motriz para que as taxas de transferência de calor se desenvolvam. E essa força motriz é a diferença de temperatura, tá? E ela só existe na fronteira, né? O calor só existe cruzando a fronteira do sistema e o trabalho só existe cruzando a fronteira do sistema. O trabalho também, nenhum corpo possui trabalho. O trabalho cruza a fronteira do sistema e a força motriz do trabalho é a própria força, né? A força mecânica, no sentido mecânico, né? Tá? Então, e aqui, né, a gente tem um termo de energia que o sistema possui. Aí sim, é a energia que o sistema possui, que é energia interna, que é a microscópica, né, que é por causa da agitação molecular ali, a energia cinética e a potencial. Tá? Então, são as formas de energia que o sistema pode possuir. Né? E aí a gente tem a potencial gravitacional, potencial elétrica, e é na potencial que a gente tem as diversas formas de energia. E aí uma analogia que tem lá no livro do Van Wiley, né, aquele livro clássico lá de mecânica, de termodinâmica, é que isso daqui é para ser analisado como uma conta bancária conjunta, onde a gente tem duas entradas e duas saídas. Então, seria mais ou menos como esse termo DEDT, se ele fosse o saldo da conta. E aí se tivesse, sei lá, essa analogia, né? É uma conta entre um casal, né, o marido e a esposa, então um pode colocar dinheiro e o outro retirar. Então seria o calor e o trabalho nessas interações de calor e trabalho na fronteira que vão dizer se o saldo de energia ele é positivo ou é negativo, tá? Se a energia do sistema aumenta ou diminui. O que é o DEDT, né? A taxa de transferência, é a taxa de variação de energia. O DEDT pode ser negativo. Se o DEDT for negativo, significa que a energia está diminuindo no tempo. E aí quem vai dizer se a energia aumenta ou diminui no tempo são as taxas de transferência de calor, né, de energia térmica e de energia na forma de trabalho pela fronteira do sistema, que é a mesma coisa de uma conta bancária, né, em função do que entra e do que sai é o saldo, né. Se estiver saindo mais do que entra, a gente teria um saldo, né, uma taxa de variação do saldo negativo, ou seja, o dinheiro estaria diminuindo ou aumentando, tá? Então essa é a analogia aí com a primeira lei da termodinâmica. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma relação de propriedade extensiva, energia, né? Isso daqui seria energia e sua propriedade, vamos dizer assim, extensiva, né? Ou seja, depende da massa. E aqui esse Ezinho aqui, ó, seria a propriedade energia intensiva, né? A sua propriedade intensiva. Isso aqui seria, por exemplo, Joule,
E isso daqui seria, né, o Ezão seria joule, e aqui seria joule por quilo. Tá? Então, independe da massa. Um certo processo tem tantos joules por quilo. Para você querer, se você quiser saber quantos joules esse sistema tá, tem armazenado, você multiplica por quantos quilos tem naquele sistema que você vai ter a energia total em joule, que depende da massa. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz para a massa, para a quantidade de movimento linear, para a quantidade de movimento angular, a gente fez agora para a energia. O ρdV aqui seria a massa do sistema. Tá? Integrado, né? O ρ integrado, se eu integrar, pegar, se o E for uniforme, né? Então eu fico com E, integral de ρ dV, e esse cara aqui, se o ρ também, né, for uniforme, eu fico com E ρ dV, integral de V dV, o volume, né? Esse cara aqui vai dar a massa, tá? Então eu fico com E vezes a massa, que é a propriedade intensiva relacionada a essa propriedade extensiva E, que é a energia que a gente está analisando. E a energia do sistema varia somente, né, por uma variação da energia interna, que é a microscópica, né? Essa aqui é a microscópica, energia cinética, que é o U, né, representado por U, energia cinética e potencial, e esses dois caras são as quantidades macroscópicas, né? Certo? E aí a gente tem o U, V ao quadrado sobre 2 mais GZ. E aí, quem faz, né, quando vocês aprendem lá em transferência de calor, é esse cara aqui, que vai relacionar a variação de energia com variação de temperatura. O U é o Cp delta T, né? Opa, não, Cp não, Cp é da entalpia, é o Cv. U é o Cv delta T, né? Quantidade de calor necessário para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância, né? Então a gente fica com... Opa, não, tá errado. É Cv. Na verdade, o calor específico ao volume constante é o U sobre ΔT. É isso aqui. Tá? Então, a quantidade de energia necessária para subir de 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância. Então, essa é a definição de CV, que a partir daqui, e da primeira lei da termodinâmica, né? E aí a gente corta o termo de trabalho, que a gente fica com que a gente chega, por exemplo, na equação da condução de calor, né? Q ponto igual a CV delta T, e aí vai embora, né? E a gente vai analisando todas as relações de transferência de calor. Ô, Bom, professor, diga aí quem está falando. O João, fala aí. João, cara, na segunda equação aqui, qual que é esse limite de integração, esse M? Aqui, Isso. a massa. Integral na massa de EDM. É isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Integral na massa de EDM. Eu peguei um DMzinho, um elemento diferencial de massa DMzinho. É porque eu não entendi a variação dele. Não, não é variação, cara. Isso daqui é uma integral muito geral que está dizendo que o elemento dm, se eu integrar esse elemento dm na massa, eu tenho a massa. Só que quem é o dm? O dm é o ρdV. Aí se eu integrar o ρdV no volume, eu continuo tendo a massa. A variação é a massa, Ah, integrando em tá, toda a tá. massa, certo? Integrando o dm em toda a massa é a mesma coisa que integrar o ρdV em todo o volume. E aí isso daqui é uma integral tripla, né? Certo? De x de tanto a tanto, de y de tanto a tanto, de z de tanto a tanto, né? Entendeu? Tá, Então isso entendi. daqui é só uma forma, vamos dizer assim, é, não é, é matemático, mas é representativo de que eu estou integrando na massa. É isso. Eu estou pegando esse dm e analisando ele em toda a massa, que é a mesma coisa que fazer isso. Isso daqui talvez seja mais É, fácil de entender, né? Que é o essa parte integral no volume, do volume foi mais tranquilo. entendeu? Mas é Aham, isso, tá? já. Beleza, valeu. Então é isso daqui, né? Essa questão aí que o João perguntou aqui, ó. Integral na massa, né? Eu estou representando a energia integrada em toda a massa, que é a mesma coisa que pegar energia vezes o ρdV em todo o volume, né? Que aí é isso que eu estava falando. Eu posso substituir isso aqui por uma integral tripla de x de 0 a L, y de 0, sei lá, a K, z de 0 a M, de E, ρ,
dx, dy, dz, tá? É a mesma coisa. Mas aqui são essas simplificações matemáticas que a gente faz para não ficar carregando integral triplo e tudo mais. Então, eu só estou dizendo que eu estou integrando, né, a energia intensiva, a massa específica intensiva, ao longo de todo o volume, tá? Todo o volume ali do sistema, né? Eu estou analisando aqui, a gente está fazendo uma revisão, né, de todos os processos, né? Certo que é aquilo que eu estava falando, aquela simplificação que eu estava fazendo, né? Se a energia for uniforme, se a massa específica for uniforme, aí eu fico com o integral de dV em V, que é o volume, que é o próprio volume, né? A integral do elementozinho diferencial de volume em todo volume, é o próprio volume. Aí eu fico aqui, né, nesse caso, com E ρ vezes o volume, que é igual a E vezes a massa, ou Mzão, Mzinho, né? Enfim, Mzão aqui, sei lá, só para manter a nomenclatura aí. Certo? E aí nossa famosa convenção de sinal está aqui, ó. Taxa de transferência de calor maior que zero para dentro do sistema e taxa de transferência de trabalho maior que zero para fora do sistema, por causa daquela convenção histórica que eu estava falando, né? Uma máquina térmica, a gente tem calor sendo fornecido para dentro da máquina térmica para que ela forneça trabalho de eixo. Bom, aproveitar que são 9h10, vou dar uma paradinha. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta? Professor, isso aí então Diga foi aí, Emerson. só para mostrar mesmo que todas essas propriedades aí, ela vale para o volume, é isso? Você fez essas integrais aí? Eu Para tô, mostrar. não, na verdade, é mais ou menos isso, na verdade. Eu tô escrevendo a propriedade intensiva e a extensiva. Eu estou mostrando que o torque, ele tem como propriedade intensiva a velocidade vezes o R, mas que é a mesma coisa, tá? Isso daqui e isso daqui são iguais. Mas que a propriedade intensiva relacionada ao torque é o R vezes o volume. A propriedade intensiva relacionada à força é a velocidade. A propriedade intensiva relacionada à energia é o Ezinho. É mais para mostrar isso. É igual, tá? Eu escrever isso e escrever isso é a mesma coisa. Porque aqui a energia, é isso que eu fiz aqui, né? Tá? Se eu pegar a massa e multiplicar pela energia minúscula, ou energia intensiva, eu tenho a energia maiúscula, que é a energia extensiva. Então, eu estou relacionando para um sistema que tem a massa fixa a sua propriedade extensiva com a propriedade intensiva. Tá? É isso. No fundo, é só isso. E isso daqui a gente vai usar, todas essas relações aqui, a gente vai usar mais para frente, essa daqui, para a gente deduzir a relação entre sistema e volume de controle. Lembra que o objetivo final disso é pegar um processo, lembra lá da termodinâmica, que você tem aqui uma turbina, e aí você tem o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui, o que entra e o que sai. Então a gente tem essa região fixa do espaço aqui, né? Que a gente quer analisar. Mas, na verdade, a gente precisa, essas leis físicas, todas essas, quantidade de movimento linear, angular, massa e energia, elas valem para uma massa e não para uma região fixa do espaço. Então, eu estou fazendo isso como um passo inicial para depois eu aplicar isso daqui nisso daqui, ó, e analisar uma região fixa no espaço, uma turbina, por exemplo, certo? Então a gente não quer saber muito, a gente não precisa acompanhar a massa que entra e que sai para saber o trabalho que a energia fornece. A gente só relaciona o que entra e o que sai. Então o que eu quero, né, o meu passo inicial é fazer todas essas propriedades, todas essas leis que valem para o sistema, eu estou escrevendo todas as leis que valem para o sistema, relacionando-as com um volume diferencial dV do sistema, do próprio sistema, né? Então eu estou pegando aqui, ó, um DMzinho, ou o DMzinho se relaciona com dV pelo ρ, né? Um dVzinho, se você quiser, eu posso pegar um dVzinho aqui qualquer, né? De altura dx, por exemplo, né? De altura dx, sei lá, um A de largura e um dx de altura e algum L de comprimento lá para dentro, né? Então estou pegando o elementozinho dV e estou fazendo essa relação de massa, quantidade de movimento linear, e estou mostrando, né, como que a força e
e essa propriedade intensiva se relacionam, né, para esse elemento dVzinho, quantidade de movimento angular e energia, tá? Então é basicamente isso, eu não tô fazendo nada demais, na verdade, não precisa se espantar muito que eu não estou fazendo nada demais, é aquilo que eu falei, né, eu estou escrevendo o óbvio, que a energia do sistema é relacionado extensivo, é relacionado à sua propriedade intensiva por essa expressão, ρdV, né, tá? Beleza? Então é um passo inicial porque vai vir para frente, que é isso daqui, que é o teorema do transporte de Reynolds. Não sei se é isso, entendeu? Entendi, Entendeu? entendi. Eu estou fazendo óbvio, Beleza. tá? Não estou fazendo nada demais, tá? Beleza? Bom, 9h13, Beleza. mais alguma pergunta aí? Então são 9h13, quando der, só para ficar 9h12 no meu relógio aqui, 9h13 no do computador. Quando der 9h25 a gente volta aí, tá? Parar de gravar aqui.